Fala, preciosa! Oh, glória, aleluia! Mais um episódio que irá edificar a sua vida. E hoje é muita alegria estar aqui conosco a nossa irmã Adriane. Ô, Glória! Eu não sei se a gente vai conseguir falar porque a gente ri a beça, não é, Deise? A gente é tudo bobinho, a gente gosta de rir. Mas vai ser uma benção, é brincadeirinha à parte. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E eu já queria jogar a pergunta já em cima de Adriane. Eita, Glória! Quem é Adriane? Bom, primeiramente quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Estou entre amigas, mãe, irmã, e é muito bom estar aqui, né, nessa manhã. Vamos lá, essa pergunta difícil, né? Quem é a Adriane? Adriane é mãe, Adriane é esposa, Adriane é amiga, Adriane é professora. E hoje a Adriane também é uma empreendedora. Que bênção, glória a Deus. E a Adriane nasceu num lar evangélico? Então, não nasci num lar evangélico, né? Eu vim de uma família onde meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e eu. E ali um lar, né? Eu fui desejada, fui muito amada. Porém, era um lar um tanto conturbado, né? Um lar de agressões físicas, verbais. Mas nós éramos muito amados. E a minha caminhada, né, na igreja, no Ministério Ágape, começou através da irmã Fátima. A irmã Fátima, que é uma das fundadoras, né, vamos dizer assim, do Ministério Ágape. E a igreja ainda era ali em frente ao SJ, e uma lojinha que só tinha uma portinha, uma lojinha pequenininha, e ela era uma serva fervorosa do Senhor, e ela ia catando as crianças na rua e levava para a igreja, e eu fui uma dessas. E ali ela me levava, a irmã Fátima foi a minha primeira professora da escola dominical, e era motivo de muita alegria, né, estar ali participando da escola dominical, muito pequenina ainda, mas eu me sentia muito alegre de estar ali. Na verdade, o meu lar, né, a minha família, na época era uma família que vivia uma outra religião, né? Era uma família espírita, mas eu nunca me identifiquei com aquilo. E eu era sempre considerada careta, cafona, porque eu não fazia parte, eu não me identificava. E eu gostava de estar na igreja, de vivenciar aquilo, da salinha das crianças. E para mim era muito bom quando ela me levava para a igreja. Então a irmã Fátima foi sempre muito dura, sabe? Porque uma mãe, se eu não me engano, de 7 filhos, né? Não lembro agora ao certo. Eu acho que é 7 ou 8. 7, acho que são 7. E as filhas dela da mesma faixa etária da gente, então e você ela tinha ia... quantos anos, Adriane? Olha, eu tô até com medo de perguntar, porque é da minha idade, né? Mas fala, quantos anos? Aqui a igreja tem quanto tempo? A igreja tem 26 anos. A igreja tem 26 anos. Ela começou no Boaçu, não foi isso? E depois foi para em frente ao SJ ou foi antes? Não. Primeiro começou no Boaçu, depois veio aqui no Pôr da Pedra. Então você começou aqui no Pôr da Pedra. Eu era bem pequena, agora sim, a idade eu não sei. O ministério tem 26 anos. Eu acredito que eu tinha... Os meus pais se separaram por volta de 5, 6 anos. Eu acho que eu tinha 4, 5 anos por aí. Deus. E aí, Que depois legal. que a gente cresceu, ela também levava Legal a igreja. a história, mas a minha idade, eu tô me sentindo uma velha. E depois passou para cá, né, em frente. Isso. E ali ela levava também Adriane. a gente. Que legal. Muito bom. Muito E essa foi uma parte, né, da história. Então, a irmã bom. Fátima, e é interessante que quando ela olha para mim, ela olha com muito carinho, muito apego. É como se ela dissesse assim, deu certo, né? E eu tenho muito carinho pela irmã Fátima. Também teve a avó Lourdes, né? Que era uma mulher espírita que aceitou Jesus também. Verdade. No Ministério Ágape. Depois foi uma grande serva do Senhor. E a avó Lourdes também levava a gente para a igreja. Então, a minha história com o Ministério Ágape começou cedo. Eu não tive a honra de conhecer a Avó Lourdes quando eu cheguei, ela já tinha partido para a Glória, mas ouvir essa história Sim. é maravilhoso. E assim, a conversão da irmã Lourdes foi um grande testemunho, porque ela era uma mulher espírita, muito conhecida na comunidade. Então, a conversão dela edificou a vida de muitas pessoas. Porque assim, as pessoas vinham de longe para ir para a casa dela, para celebrar lá junto com ela. Então, quando ela se converteu, todo mundo ficou desacreditado, né? Porque era uma conversão improvável. Mas foi para glorificar o nome do Senhor e
eu me sinto muito alegre de ter tido essas duas mulheres como referência. Amém. E você foi crescendo, mas você estava vindo sempre no Ministério A. Aí como é que foi? Tua adolescência? Porque assim, aí começam os conflitos também, né? Então, aí, por volta de 6, 7 anos, os meus pais se separaram, né? Como eu disse, eram lá um tanto conturbado. E eu era muito apegada ao meu pai. Eu ficava esperando o meu pai chegar para ele me dar o beijinho de boa noite. Ele chegava, meu pai sempre trabalhou muito e a minha mãe era do lar. Então, eu ficava esperando meu pai chegar para me cumprimentar antes de dormir. E quando meu pai e a minha mãe separou, aquilo ali para mim foi um baque. Porque hoje a gente entende assim que a criança ela não entende o que está acontecendo. E aquilo ali, para mim, foi muito difícil a separação dos meus pais, porque a minha mãe casou com uma outra pessoa, logo depois meu pai casou também, e na minha cabeça, o meu padrasto tinha roubado a minha mãe do meu pai, e a minha madrasta tinha roubado o meu pai da minha mãe. Então, eu não me dava bem com eles, porque, para mim, eles eram o motivo do conflito, né, de ter roubado a minha família. Uhum. Só que ninguém entendia isso. Ninguém entendia que uma criança, uma adolescente, estava, vamos dizer assim, rebelde, porque hoje a gente tem aí, né, ajuda de psicólogo, psicopedagogas que conseguem intervir e ajudar a criança nessa fase. E naquela época a gente não tinha. Então, assim, para mim foi muito difícil essa questão da separação dos meus pais. E eu fui crescendo. Assim, eu sempre fui uma menina muito estudiosa, eu sempre acreditei que eu venceria através da educação. Então, eu sempre fui uma menina que aprendia tudo muito fácil, eu sempre tive muita facilidade de aprender. Então, assim, eu lembro que quando lançou o DVD, agora vai dizer a idade, as pessoas iam na minha casa para me chamar para instalar o DVD com 8 anos de idade, para configurar, para instalar, porque eu sempre tive muita facilidade de aprender. E assim eu fui crescendo. Nossa, e você tinha sonhos? Você, quando era pequena, você já tinha sonho de ser professora ou não? Então, como eu disse, eu tive muita facilidade, sempre tive muita facilidade para aprender. Então, eu sempre compartilhava o que eu sabia. Eu, desde criança, eu pegava lá os cadernos, convidava as amigas e ensinava, brincava de escolinha. Então, assim, eu sempre tive o desejo de estar na educação. Como professora, brincava de escolinha, ensinava, compartilhava meus conhecimentos. Então, sempre foi um desejo. E qual foi o maior desafio que você encontrou na sua adolescência para a juventude? Então, eu engravidei jovem, né? E foi uma gravidez que me pegou de surpresa. E ali eu pensei, os meus sonhos acabaram. Foram tudo para água abaixo. Tudo que eu planejei, tudo que eu pensei, eu não vou viver mais. E eu ouvia isso. Eu ouvia que se eu quisesse estudar, se eu quisesse concluir a faculdade, não era para eu ter tido filho, não era para eu ter engravidado. E por diversas vezes eu ouvia assim, porque eu falava, eu preciso estudar, eu preciso fazer faculdade. E eu escutava assim, sua faculdade está aí. Nossa, misericórdia. Se você quisesse estudar, não era para você ter engravidado. E eu, como eu disse, eu sempre fui uma menina muito estudiosa. E quando eu escutava aquilo me doía muito. Com quantos anos? 17 anos. Novinha. E aquilo, para mim, era como se tivesse rompido mesmo os meus sonhos. Porque estavam me fazendo acreditar que nada ia acontecer mais. Porque só ouvia isso? Só ouvia isso. E, assim, na comunidade, né, da comunidade que eu vim, a gente não tinha grandes referências acerca de pessoas que tinham se formado, pessoas que tinham vencido através da educação, ou de alguma outra maneira. Na realidade da comunidade da onde eu vim, a realidade era as pessoas se relacionarem entre elas, viver aquilo ali. Por quê? Porque elas não tinham referência e também porque os ensinamentos das pessoas que ensinavam a elas, a história de vida era a mesma. Então, aquilo ali ia se repetindo, era sempre o mesmo ciclo. E eu não aceitava aquilo. Eu falava, não, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero essa realidade, eu quero ser diferente. Só que quando chegou a gravidez, eu comecei a acreditar que eu seria apenas mais uma da comunidade que iria se repetir o ciclo. E ali eu fui acreditando, mas assim, eu acreditava, mas dentro de mim existia uma força que dizia, não, você vai conquistar sim. Você vai chegar lá sim.
porque quanto mais me feriam, quanto mais vinham com palavras para me desanimar, ia gerando dentro de mim uma força que eu precisava acreditar, eu precisava ser a pessoa que iria me dar essa credibilidade. Porque dentro do meu ciclo ali de pessoas, da comunidade, eu só iria ter aquilo ali mesmo, não vai dar, porque era a realidade. Eu acredito que as pessoas que falavam para mim era justamente porque era o que elas vivenciavam. Então, não tinha como elas ter uma ideia de que algo diferente iria acontecer, porque não era a realidade delas. Mas isso me feria, me causava tristeza, né? E por algumas vezes eu até acreditei que realmente os meus sonhos estavam acabados. Mas eu consegui, né? Eu fui, Você, então, quando engravidou, já tinha terminado já? Não, eu estava terminando. Estava terminando. E aí, eu pensei assim, eu preciso concluir, mas concluir como? Porque dentro da minha casa eu escutava que não, os seus estudos acabaram. Você teve a oportunidade de estudar e você não estudou. E aquilo me doía, porque, como eu disse, eu sempre fui muito estudiosa. E, assim, acerca de como a gravidez se deu, eu escolhi deixar que as pessoas pensassem o que elas quisessem. Eu escolhi não querer fazer com que as pessoas acreditassem na minha verdade. Eu recolhi a minha dor e falei, não, eu vou vencer. E ali eu fui mãe solo, né? E aí a gente sabe que as dificuldades de uma gravidez enquanto jovem é muito grande, e mãe solo ainda mais. Então, assim, eu me anulei enquanto sonhadora, vamos dizer assim, para viver, para vestir a capa de mãe e dizer, não, essa responsabilidade, ainda que o outro não queira assumir a responsabilidade, eu vou assumir a minha responsabilidade. E ali ainda jovem, porque eu sempre fui muito madura nesse sentido, né? E eu falei assim, eu não quero saber o que o outro vai fazer, eu quero saber que está aqui e eu preciso assumir essa responsabilidade. E assim eu fiz, quando o Caio completou 1 ano, porque nesse período eu até tentei voltar, mas não consegui, porque eu não tinha naquele momento com quem deixar. E eu acredito que é justamente pelo grau de instrução, né, que a minha família tinha, ela acreditava que não daria, mas eu aí esperei, e aí quando deu para eu levar Caio para a escola, para concluir, eu levava ele junto comigo. E aí foi mais difícil, porque assim, eu comecei a trabalhar, porque aquela era a minha responsabilidade, e aí meu padrasto, a minha mãe, eles me ajudaram nesse sentido, né, de me acolher, o meu pai. E aí eu comecei a trabalhar porque eu falei, não, essa responsabilidade é minha, o meu filho é bênção e é isso. E ali eu comecei a trabalhar com 17 anos e passou-se um tempo, depois eu voltei a concluir e eu levava a Caio junto comigo. Eu tive uma professora que era uma das referências para mim, que é a professora Rosângela, que eu levava a Caio e ela segurava a Caio para eu estudar. E assim... É interessante porque ela enxergava em mim o meu potencial ainda quando eu não enxergava. Para terminar, nem sei como é que fala hoje, gente. Na minha época era 2º grau. O ensino médio. Ensino médio. Era para terminar o ensino médio. Isso, para terminar o ensino médio. Então, ela ficava com o Caio para mim. Gente, e assim, eu deixava ele na creche, trabalhava de manhã, de 8 às 6, saía do trabalho, pegava ele na escola, na creche, e levava para concluir junto comigo. E assim foi, ela ficava, ela passava a matéria no quadro, e eu copiava, ela segurava ele no colo para poder eu fazer, e depois eu pegava, e assim foi. E ela sempre me dizia assim, Adriana, eu acredito em você. Você tem uma interpretação, você tem uma leitura de mundo, porque assim, as pessoas que estavam no ensino noturno, a maioria queria só concluir, mas eu não queria só concluir, eu queria dar continuidade. Não é porque eu tinha engravidado que os meus sonhos estavam acabados. Através do ensino noturno, eu pensei, não, eu vou concluir, vou dar continuidade aos meus estudos e vou fazer a faculdade que eu desejo. E ali ela ficava, então, assim, ela via em mim o desejo de continuar. Porque hoje, enquanto professora, estando, né, dentro da realidade, a gente sabe que muitas pessoas querem só concluir para ter um diploma e outras querem concluir porque querem dar continuidade. Eu quis dar continuidade. Então, assim, ela, não, você vai fazer
você vai concluir, eu estou aqui. E, assim, tinha dias que era bastante cansativo, porque, como eu disse, eu trabalhava de 8 às 6, pegava ele, ia para a escola, então era bastante cansativo. E tinha dias que eu pensava assim, eu não vou conseguir, não vai dar. E ele era a minha maior inspiração. Não, mamãe, você vai conseguir sim. Vamos junto. E tinha dia que eu falava, não, hoje, hoje eu vou para casa. Ele, não, mamãe, a gente vai estudar, vamos estudar. Então, assim, o Caio, né, foi o meu grande incentivador, a minha maior inspiração ainda, porque nós somos mães e a gente tem os nossos filhos como inspiração. E eu quero desde já dizer que os nossos filhos não são impedimentos para realizar os nossos sonhos. Eles podem ser as nossas inspirações, através da nossa casa, dos nossos filhos, que a gente pega inspiração para continuar. Verdade. E é isso. Lindas, nossa, e é muito interessante essa questão de você não se envergonhar e ir à luta com o filho. Sim. Eu fiz um curso e eu também levava a Bia. E esses dias, Bia virou para mim e falou assim, mãe, eu frequentei todos os cursos, eu sei o nome, ela falou o nome de um muscular, porque ela ia para o curso comigo. Eu tinha esquecido disso. Então, assim, os nossos filhos, quando a gente não abre mão dos nossos sonhos por causa dele, os nossos sonhos fazem com que ele cresça. Quando ele tiver os sonhos deles, eles vão lembrar, não, eu não fui impedimento para minha mãe. Pelo contrário, eu fui o estímulo para ela conseguir o diploma. Então, isso é maravilhoso. E eu sempre fiz questão assim, de Caio ter essa ideia, de que ele não era uma barreira, de que ele era a minha inspiração. E eu falo isso para ele, que ele é a bênção na minha vida. Ele não foi impedimento, ele não foi uma barreira. E ele me inspira todos os dias. Quando eu olho para o rostinho dele, né, hoje ele já está um rapaz, quando eu olho para o rostinho dele, eu continuo querendo vencer, eu continuo querendo acreditar que os nossos sonhos são possíveis e tento passar essa mensagem para ele, porque ele brinca lá em casa, que ele fala assim, mãe, Deus não faz 2 gerações de pessoas inteligentes, daqui de casa já foi você. Eu falo, não, Deus faz sim. Então ele tenta sair pela tangente ali e dizer, não, a inteligente daqui é você. E eu falo, não, Deus faz 2, sim. Então, assim, eu tento passar essa mensagem para ele. Eu sei, hoje eu tenho certeza que ele sabe que ele é um motivo de orgulho, assim como eu também sou motivo de orgulho para ele. Então, quando ele pensa que algo é incapaz, ele consegue ver em mim e dizer, não, caraca, mãe, você conseguiu, eu consigo também. Muito bom. Então, ali foi o início, né, dessa caminhada, foi árduo, foi difícil. E eu consegui concluir essa etapa, né? E o Caio, na formatura, ele também segurou lá o diploma, o capelo, porque ele participou, né, dessa trajetória. E eu continuei estudando, porque eu falei assim, não quero parar, eu quero continuar. E você entrou na faculdade já logo depois do ensino? Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a estudar online, pelo YouTube, sozinha. Porque eu falei, não, eu preciso entrar na faculdade. E eu comecei a estudar, e é interessante ressaltar que eu ia para a escola, mas quando eu saía da escola, eu vinha direto para o culto. Vinha eu, Caio, mochila, bolsa, porque eu sempre gostei muito do culto de oração, culto de libertação. Então, eu sempre saía da escola e vinha para participar dos cultos. Então, assim, o círculo de oração, culto de libertação, ficou marcado na minha história, porque assim, eu ficava orando, ai Senhor, que não tenha a última aula para dar tempo de eu ir para a igreja. Então eu sou fruto disso, né? Hoje eu vejo o que aconteceu na minha vida, eu sou grata ao círculo de oração, porque foi com muito choro, com muita oração que o Senhor foi fazendo. Então eu concluí, comecei a estudar pelo YouTube, né, para prestar o Enem. E eu fiz o primeiro Enem, nunca tinha feito, e quando eu fiz o primeiro eu não fui muito bem, porque eu não sabia como lidar, né, com a carga horária ali dentro para fazer a prova, e eram muitas questões. E aí no primeiro eu não fui muito bem, aí no segundo ano eu estava estudando ainda pelo YouTube, pela internet, e no segundo ano eu fui muito bem. Então, no segundo ano, assim que eu prestei o Enem, eu passei para duas faculdades, né? Uma foi a Federal, e a outra foi pelo ProUni, né, um programa de concessão de bolsa 100% gratuita. E como eu trabalhava, na Federal ela é integral. Então, eu falei assim, não dá. E aí eu consegui a bolsa, né, de 100%, e aí eu cursei
pela faculdade particular, e ali eu cursei a faculdade de pedagogia. E estudando ali pelo YouTube. E aí foi interessante, porque nesse meio tempo, eu ia trabalhar, estudava à noite, era mãe, era filha, e ainda assim eu conseguia conciliar, né, para dar conta de tudo isso. E estava presente no círculo de oração também. E assim, qual foi muitas dificuldades, mas assim, em algum momento você, não, agora não dá, e aí Deus falou, não, dá, e você se levantou? Eu acho que todos os dias. Nossa. Porque diante dessa situação, porque assim, essa situação de ter engravidado jovem mexia muito comigo. Por quê? Porque a sociedade, ela não quer saber como se deu. Ela quer saber, ela quer julgar o que ela está vendo. Então, ela não quer analisar uma trajetória passada de quem você é, de como aconteceu aquilo com você. Ela quer dizer que uma jovem engravidou no fruto, né, da juventude. Então, para mim, era muito difícil lidar com tudo isso. Que sofra. Você errou, pague pelas suas consequências. O problema é seu. Você errou, o problema é teu. Mas agora fica a pergunta. É assim. Pois é, mas agora fica a pergunta. Porque às vezes a gente olha e fala assim, fulano errou, que ela pague a consequência. Será que ela errou? Será que ela buscou aquele erro? Então, assim, muitas das vezes a gente quer julgar, mas não sabe a história do outro. Monta um cenário. Monta um cenário. E assim, ninguém parou para conversar comigo para entender como se deu a situação. As pessoas queriam olhar e julgar. Mas, assim, como eu disse antes, eu não queria pegar e dizer, porque como eu sempre fui muito... eu sou brincalhona, tal, mas eu sempre fui muito introvertida. Então, eu não queria vestir a camisa e dizer assim, você quer saber? Vem cá que eu vou te contar. Eu falei, não, vamos lá, vamos resolver o que tem que resolver. Então, eu vesti, né, essa armadura e falei, não, tá aqui, vamos resolver. Então, sobre as dificuldades, assim, as dificuldades eram diárias. Mas, graças a Deus, assim, ao longo dessa trajetória, o Senhor me apresentou pessoas, né, onde eu trabalhei, eu fiquei 8 anos trabalhando nessa empresa, e eu comecei como operadora de caixa, e ali eu fui galgando, depois eu fui para fiscal de caixa, depois eu fui para o escritório, fui ser auxiliar financeiro, né? E assim, o Senhor me honrou naquele lugar. E quando chegou um determinado momento que que o meu padrasto sofreu um AVC, que a minha mãe disse que não poderia mais ficar com meu filho, porque eu revezava, parte na creche, parte com a minha mãe. E eu conversei naquela empresa e falei assim, eu preciso sair. Mas dentro de mim eu pensava assim, sair como? Como que eu vou sobreviver? Porque eu sou responsável pelo meu lar. E aí conversei com os meus patrões e eles falaram assim, não, você não vai sair, não. A gente vai pagar a creche do seu filho, mas daqui você não sai. E ali eu fiquei aquele período, eles pagando a creche do Caio, para eu não sair da empresa. Que legal. E nisso ainda não... É Deus, né? É Deus. É o cuidado, né? Cuidado de Deus. Você honrou e ele... Exatamente. E assim, eu estava cursando, né, a faculdade nesse período. E aí, quando chegou o tempo de fazer o estágio, eu cheguei para ele e falei assim, não, agora eu preciso sair porque eu preciso estagiar. O Senhor está fechando um ciclo na minha vida e eu preciso abrir outro. Você tem certeza? É isso mesmo? Eu falei, não, eu tenho certeza porque agora eu vou para uma outra área. E assim foi. Então, assim, dentro do período que o Senhor determinou para que eu estivesse ali, o Senhor me honrou com pessoas que me ajudaram a levar a promessa. Vamos dizer assim, né? E então as dificuldades foram muito grandes, mas assim, o Senhor sempre esteve do meu lado, me honrando, me conduzindo, porque eu era responsável pelo meu lar, pela minha casa, pelo meu filho. Então eu tive que vestir essa armadura, né, de mulher responsável, e foi assim. Então foram dias difíceis, né? E a ida, né, o retorno, acho que eu pulei um pouquinho, o retorno para o Ministério Ágape foi através de Caio, porque eu estava congregando numa outra igreja, lá no Porto da Pedra, e aí estava tendo congresso infantil aqui, no Ministério Ágape, e aí as meninas, né, as líderes na época, aqui ele vai participar, né, já encomendei a roupinha dele, já está tudo certo. Aí eu falei assim, participar de quê? Do congresso infantil. A gente já encomendou a roupinha dele, que na época era Simone Denise, já está encomendada a roupinha dele. Eu falei, tá, então ele vai participar.
E assim foi o nosso retorno, né, para o Ministério Ágape. Nessa época ele tinha 6 anos, quando a gente retornou, que foi nesse congresso infantil. Gente, que coisa tremenda, né? Aí, falando do seu sonho, né? Como é importante a gente estar focado e acreditar, né? Porque, assim, uma improvável de uma situação, vindo com palavras, não tinha condições financeiras, mas estava focada naquilo que queria. E eu acho isso é muito importante para nós, de nós realmente estarmos focados. Porque Sim. dificuldade vai ter, luta vai ter, Deus está falando, hein, Ô, Glória! É. Receba! Porque assim, se nós verdade. temos um sonho, né? Cada um de nós temos um sonho, nós não podemos desistir. Porque eu acho que se ela olhasse pelo cenário, E também a gente se limita, né? A condição, o cenário e É a isso aí. idade, a gente Aí, vai isso se aí. limitando e o Senhor está dizendo, ó, tem portas abertas. Ô, Glória! olha, a pastora Jaqueline, que esteve aqui, ela estava falando que ela faz faculdade de psicologia. Ela disse que tem uma senhora de 84 anos Meu fazendo Deus. faculdade de psicologia. Olha que lindo. Ah, meu Então, Deus. assim, quando ela falou isso, isso é um incentivo. Para você que acabou de falar agora E é aqui, interessante que essa senhora de 84 anos, ainda que ela não exerça a profissão, ela vai ter o testemunho de dizer, eu consegui. É para ela, talvez não seja nem para o outro, para ela atender, para ela exercer, mas para ela, para dizer, eu sou capaz, eu é uma consegui. referência, Sim. né? E quando você vê, né, uma senhora de 84 anos, você diz, opa, Nossa. eu também consigo, eu posso, aí, né? É, eu posso. É Sim. isso aí, você pode. Aí, Adriane, até chegar, você se forma. E como é que foi isso? Eu acho que é interessante, né, como você disse dos sonhos, eu acho que é interessante a gente respeitar o nosso momento, mas não desacreditar dos nossos sonhos. É, forte. Porque, assim, em determinado momento eu precisei parar. Mas eu parei para me impulsionar para dar um salto ainda Amém. maior. Amém. Forte Então, assim, é entender o seu momento. Se tiver que esperar, espere, mas não desista da promessa. Porque eu lembro que durante uma ministração, um pastor que veio nos visitar e ele veio ministrar, e assim, eu tinha apenas o sonho. Eu ainda estava estudando. E ele disse para mim assim, eu vejo você trabalhando com crianças. E eu falei para ele assim, porque eu ficava pensando assim, nossa, eu sou tão tímida, quando eu estiver com as crianças em sala de aula, eu vou dizer o que para elas? Elas vão rir de mim e eu vou chorar. E aí ele falou assim, você vai trabalhar com crianças? Eu falei assim, moço? Ele falou, E ele disse assim, e te digo mais, você ainda terá o seu próprio lugar para atender essas crianças. Nossa. Aí, dentro da minha realidade, eu falei assim, esse moço deve estar confundindo, não deve ser eu, não. Outra pessoa, moço, deve ser aquela que está ali atrás. E aí, o que aconteceu? Eu fui intimada a fazer parte do DEPIM. E também porque eu pensava treinamento. assim, um treinamento. Eu digo que foi minha primeira faculdade. Porque, gente, meu filho sempre foi muito espoleta. Então, Foi. durante muito tempo, eu fui conhecida como a mãe de Caio. Mãe de Caio. Depois eu recuperei minha identidade, sim. Então, assim, eu não achava justo alguém se privar para estar na salinha com meu filho, eu lá participando do culto. Então, eu falei assim... E aí, eu falei assim para a líder, na época... E ela falou assim, você quer participar do DEPIM? Eu falei, Tá na escala, semana que vem. Sim. E eu falei assim, opa, então... Nunca mais saiu. E agora? E aí fiquei ali no DEPIM, né? Fui líder do departamento infantil, fui líder da coreografia. E o DEPIM, acho que foi meu estágio. Como a igreja ela é importante para Muito. nós, né? É muito Porque legal falar sobre isso. É uma escola. Sim. Destravou. Destrava. Não, e tudo, né? Sim. Departamento infantil, aí você vai, quem fica na portaria, quem Regência fica de na conjunto. cantina, na regência, quem está trabalhando na ação social da Sim. igreja. Tudo é um treinamento para a nossa vida lá fora. Lembrei agora o testemunho até do Mateus. Do Mateus, do meu filho. Da sexta, né? Que ele teve que fazer uma entrevista. Não sei se eu vou saber
falar Não, direito. também não sei direito, não. Fala aí teu mas jeitinho. assim, ele foi fazer uma entrevista, de emprego e tinha que montar a cesta básica. Uma dinâmica, e a né? galera, uma dinâmica, e o pessoal... E nessa época ele estava ajudando. Trabalhava, ele ele estava Na obra ajudando social, na área social, na cesta básica. E qual era a função dele? Separar a cesta básica para as pessoas que estavam precisando. Uhum. E aí a função era essa nessa empresa. Então ele montou certinho quantidade de arroz, de feijão, e aí ele passou. E é interessante, assim, falar, né, de como a igreja desenvolve as pessoas. Porque, assim, você chega tímido, você chega travado, e ali você começa a sua relação ali com pessoas, e conversa daqui, conversa dali, e você se sente acolhido, você se sente importante. Porque quando te chama para fazer parte da classe, né, das crianças, você, opa, eu sou útil. Né? Porque dentro da sociedade talvez você seja alguém que não tenha tanta importância assim, mas quando você chega na igreja tem uma função para você, seja a função de receber as pessoas, seja a função de ensinar, de liderar, e é muito interessante essa parte da igreja, né, de desenvolvimento pessoal. É verdade. Então, assim, ali a salinha das crianças foi realmente o meu treinamento. E realmente você foi galgando. Fui galgando, sim. Eu cheguei ali na classe. Eu cheguei ali na classe, né? Ainda tímida, travada, mas participava ali dos projetos, fui desenvolvendo. E depois cheguei à liderança do departamento, também da coreografia. E depois me tornei uma Ana, né? Foi pro trabalho de oração. Trabalho de oração. Então, eu acho que com 28 anos. 28 anos. Aí você está quase revelando aqui. Não, pula essa parte. Eu sou uma Ana, né? Acho que eu acabei não dizendo, estou emprestada, né? Emprestada. Eu congrego aqui, mas estou emprestada em Saquarema. Mas sou uma Ana e faço parte do Ministério Ágape. Então, assim, você que está aí, né? Que está em dúvida se você consegue fazer alguma coisa na igreja, tem vaga, tem lugar. Procura aí a liderança da sua igreja, dos departamentos e se apresente, se voluntarie. Eu tô aqui, eu quero fazer parte. Oh, glória. E quando você se forma? Então, aí dentro... Qual é o passo? Eu estou concluindo, né, a faculdade. E dentro disso, o que acontece? Diante desse cenário da gravidez, de mãe solo, eu me fechei para relacionamento. Eu travei. Porque eu achava que as pessoas que se aproximassem de mim iam querer apenas o meu corpo. E eu pensava eu tenho certeza que eu sou muito mais do que um rostinho bonito, um corpinho e tal. Então, eu me fechei. Porque foi um trauma. Um trauma, barreiras, né? Uhum. Que me fecharam mesmo. E eu sempre fui muito adepta, né, do retiro espiritual. É outro trabalho importante do Ministério Ágape. E eu falava para o Senhor assim, Senhor, o Senhor já fez tantas coisas. O Senhor já me disse que o Senhor estava desentulhando os meus poços, e eu estou vendo isso acontecer. Mas tem uma área que eu falei para o Senhor assim, tem uma área que eu acho que o Senhor não mexe, porque a ferida dói muito. É uma ferida que eu acho que aqui o Senhor não vai mexer. Mas se o Senhor, de fato, é Deus na minha vida, mexe nessa área. Trabalha nessa área. Porque eu pensava assim, será que eu não vou ser feliz na minha área sentimental? O Senhor está me proporcionando diversas coisas, mas eu quero que o Senhor trabalhe nessa área. E quando eu dei essa abertura, né, para o Senhor trabalhar, mexer lá naquele quartinho, né, naquela gaveta que a gente tranca e não quer mexer, e eu falei para o Senhor assim, Senhor, mexe. E ali o Senhor me ouviu. E o Senhor usou 2 mulheres, né, de oração, mais conhecida como missionária Lane e Daisy. E foram os instrumentos do Senhor para mexer naquela área. E o Senhor mexeu ali de forma assim, tremenda. Porque eu ouvia a profecia, eu recebia... Mas para mim era algo muito distante, porque eu já estava fechada. Eu falava assim, eu não vou ser feliz nessa área. O meu destino vai ser esse aqui. Porque me fizeram acreditar assim. E dentro disso, o Senhor me apresentou, né, o meu esposo, o Fábio. Só que eu tinha muitas dificuldades ainda. Eu tinha muitas barreiras. E é interessante que o Senhor apresentou 2 pessoas feridas. Então, era um sangrando em cima do outro.
Nossa, E que forte. um sangrando em cima do outro, e foi algo da parte do Senhor, porque eu dizia para o Senhor que eu não queria. E o Senhor falava assim, não, eu vou trabalhar nessa área. E o meu esposo, quando chegou, ele fazia as coisas para mim, tentando me agradar, e para mim aquilo era um personagem. Porque eu não tinha vivenciado aquilo. E ele me ligava e perguntava assim, você já almoçou? Já. E desligava. Você nunca foi cuidada, Não né? fui, e assim, eu não me permitia. Porque eu tive que ser essa mulher do eu sou, eu posso, eu faço. A vida Toda. Então, quando chegou alguém disposto a cuidar, para mim era um personagem. Ele está fazendo isso porque ele quer alguma coisa. Então, quando ele ligava assim, já almoçou? Já. E desligava. E ele foi um homem insistente, porque assim, ele ligava de novo. Mas você já almoçou mesmo? Já. Então, assim, durante muito tempo eu fui essa pessoa resistente. Então, eu sangrava nele a ferida que ele não fez. E ele, por sua vez, de tanto tentar insistir, sangrava em mim por um passado duro também. Então, a gente ficou nesse processo. E era muito difícil, porque, como eu disse, para mim, tudo que ele fazia era um personagem que, a qualquer momento, aquele personagem iria se revelar. E aí, durante um tempo, a gente se separou, porque ficou insalubre, vamos dizer assim, né? Mas esse período foi depois, eu ainda estava concluindo, estava perto de concluir a faculdade, o Fábio já morava em outra cidade. Foi quando ele veio para cá para a gente casar, e a gente ficou vivenciando, porque, assim, como era uma área que eu não queria mexer, aquilo ali estava gerando consequências, porque eu não me libertava, eu não me permitia ser cuidada, eu não me permitia ser amada, né? Então, foi ficando insustentável. Mas aí, dentro desse período, eu concluí a faculdade, o Fábio veio morar aqui, né, em São Gonçalo, e aí a gente ficou então, servindo. Você concluiu, já estava casada. Eu concluí já, que aí Já na estava formatura casada. já estava casada, né? O Senhor foi fazendo dentro desse período, isso. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa soberba, mas, assim, dentro de mim eu podia fazer tudo sozinha, porque durante um tempo eu fiz. Então, assim, eu não permitia o meu esposo ser esposo. Eu queria resolver, eu queria fazer, porque eu já estava acostumada. Então, assim, eu reclamava de determinadas coisas, mas eu não permitia ele fazer, porque eu queria fazer primeiro. Então, eu concluí a minha faculdade, já estava casada, e aí teve a cerimônia de formatura na igreja. Foi interessante que legal, nos formamos 5 professoras, verdade. né? E a gente fez uma formatura coletiva na igreja, foi uma bênção, porque ali a gente pôde... E eu não vou dizer todas que eu posso errar, mas passou pelo DEPIM. Passou, sim, Regina, Edilane, você, Verônica, Edilane, eu e a... Silvana. As 5 do DEPIM, sim, a igreja... Fizemos o estágio no DEPIM. Isso aí. E ali a gente fez a formatura. E aí eu convidei a minha mãe para entregar o anel. Nossa. Na noite de formatura. E aí a minha mãe se emocionou muito, chorou muito, porque ela falou assim, eu não esqueço essa fala dela, ela falou, você conquistou tudo isso sozinha. Com seu esforço. Você não teve apoio. Porque eu queria honrar ela. Eu queria que ela se sentisse honrada com a minha conquista, porque, assim, durante muito tempo, né, dessa gravidez na juventude, eu acho que para os meus pais houve uma quebra de expectativa, né? Porque, assim, se você tem uma filha que é estudiosa, que não te dá trabalho, né? Você pensa o quê? Idealiza ali. Você cria toda uma expectativa. Exatamente. E me doía muito, por quê? Porque eu via a quebra de expectativa nos meus pais e eu sempre quis dar orgulho para eles. Então, eu carregava essa dor de ser uma vergonha para os meus pais, porque naquele momento era improvável, né? Então, eu fui vergonha para os meus pais, ainda que eles soubessem de toda a situação, é uma vergonha, é uma quebra de expectativa. E me doía muito porque eu não queria causar aquilo. Então, a dor era maior. Eu não queria que meus pais passassem por aquela situação. E aí eu convidei a minha mãe para entregar o anel, né, no dia dessa festa de formatura que o Senhor nos presenteou, porque foi na época da pandemia, eu me formei em 2000,
Não. A festa de formatura, e aí a gente não pôde ter a festa. Então foi depois. Isso, foi um negócio assim. E aí a gente fez na igreja, a gente fez essa festa coletiva e eu convidei ela para entregar o anel e ela falou assim, e aí ela falou para mim assim, né? Você é o meu orgulho e você conquistou tudo isso sozinha porque você não teve apoio. E ali, quando eu vi o meu pai, a minha mãe chorando, eu testificou para mim, eu tô sendo orgulho dos meus pais. Uhum. Porque aquilo que era improvável na minha vida... é orgulho pra gente. Ai. Pra igreja. Porque, assim, o meu pai, ele não terminou o ensino fundamental. A minha mãe... E é interessante que, assim, a minha mãe, ela foi alfabetizada de forma parcial. Então, assim, ter uma filha formada, para eles, era motivo de muito orgulho. Então, e dentro da realidade deles, porque muitas das vezes a gente não quer... A gente se sente pequeno de entender aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, de receber um elogio, né? De entender, não, você conquistou, você é merecedora, você se empenhou. E foi interessante porque, assim, não é para minha honra, para minha exaltação, mas para a glória do nome do Senhor, e é interessante que isso fique registrado aqui, que a primeira pessoa da minha família a concursar um ensino superior foi eu. Glória! A primeira pessoa a cursar uma faculdade dentro da realidade da minha família fui eu. Então, assim, eles, se tem algum julgador, se tem algum acusador para dizer ela engravidou enquanto jovem, esse acusador também vai ter que reconhecer que eu fui a primeira pessoa da minha família a ser uma formada, né, a ter um ensino superior. Então, assim, tem quem acuse, mas também quem vai celebrar a nossa vitória. Amém. Então, talvez nessa manhã você está aí ouvindo os acusadores, né, dando atenção ao que os acusadores estão falando. Mas eu quero te dizer que também tem pessoas que confiam na promessa do Senhor na sua vida, tem pessoas que celebram na sua alegria, e me lembra a passagem, né, de quando Deus faz a promessa a Maria, né, que ela iria gerar o menino Jesus. Certamente para ela foi motivo de vergonha, porque uma virgem noiva que vai receber uma proposta como essa, e é interessante que Maria não ficou preocupada com os acusadores. Maria disse, eis-me aqui, eu não sei como vai ser, mas eu quero confiar que o Senhor, que Deus vai fazer. Eu não sei como vai ser, eu vou passar vergonha, eu vou sofrer, mas eu vou gerar a promessa. E é interessante que quando Maria, né, ela chega na casa de Isabel, que Isabel está gerando João Batista, que vai ser, né, quem vai anunciar a vinda de Jesus, Isabel, o João Batista, ele mexe dentro de Isabel para celebrar a chegada de Maria. Então é interessante que quando Isabel fala, bendita seja tu, bem-aventurada és tu. Aleluia. Então, assim, tem quem vai acusar, mas também tem quem vai celebrar. Aleluia. Então, confia nessa palavra, que tem gente para te acusar, mas também tem gente que vai celebrar aquilo que Deus já determinou na tua vida. Amém. Aleluia. Então, assim, Maria tem lá os acusadores que vai falar de uma virgem noiva que engravidou, como assim? Mas Maria também tem Isabel celebrando e dizendo, bem-aventurada és tu. Aleluia. Então, fica com a palavra de que você é bem-aventurada, fica com a palavra de que o Senhor tem promessa na sua vida. Não fica somente ouvindo os acusadores, não. Porque os acusadores, eles estão aí para isso. Mas deixa eu te dizer, vai passar. Porque quando eles falarem de você, vai ter outro para falar. Então, foca no que Deus te disse. Amém. Então, assim, Deise, tem pessoas para acusar, mas também tem pessoas que vai celebrar na tua vitória. Então, assim, foi, né? Eu convidei a minha mãe para levar um anel. Foi muito lindo. A cerimônia foi linda. E é interessante que, assim, Deus, ele é muito perfeito. E o Fábio, o Caio, eles sempre foram incentivadores de dizer, vai estudar sim. O Fábio sempre disse para mim, vai lá, vai estudar que eu vou cozinhar. Vai estudar que eu vou lavar. Vai estudar que eu vou arrumar. Só que, diante dos meus traumas, eu achava aquilo muito pouco. Eu pensava, tá fazendo isso aí porque quer alguma coisa. Então, assim... Eu concluí, teve um momento da formatura, e eu tive lá no início pessoas que não acreditaram, mas eu também tive pessoas que me apoiaram, pessoas que olhavam nos meus olhos, né? Por isso que eu digo que a igreja, ela é um instrumento de Deus para edificar a nossa fé,
para dizer, porque assim, dentro da igreja vai ter pessoas que vai te dizer, não, eu estou contigo, eu acredito que Deus pode fazer na sua vida sim, pessoas que vão tomar a sua causa, vão guerrear por ela e vão dizer, não, eu estou aqui, eu estou contigo, vamos juntos nessa. Então, se tem alguém, né, desacreditada dos sonhos, eu tenho uma frase, eu usei também na festa de formatura, e eu carrego essa frase junto comigo, é que Deus ainda realiza sonhos. Amém. Independente do tamanho, independente das circunstâncias, do cenário, Deus ainda realiza sonhos. Amém. Oh, glória. Amém. E ficou somente um anelzinho no dedo. O que aconteceu mais à frente? Porque eu sei que a gente está falando lá de uma mulher sonhadora, uma mulher que tem uma visão lá na frente. E é interessante porque assim, as pessoas elas sempre viram em mim esse olhar atento, esse olhar de pegar as coisas rápidas, mas eu não me sentia assim. Eu achava tipo tudo muito natural. E eu ouvia as pessoas falar assim, nossa, mas você é inteligente, você aprende rápido, você pega fácil, mas eu não me sentia assim. E aí, um determinado dia, eu estava morando em São Gonçalo, fazendo parte, né, do círculo de oração, guerreando, porque muitas das vezes o Senhor ele vai pedir para que a gente interceda pela vida do outro, que é o que muitas das vezes a gente precisa, né, na nossa dor que o Senhor vai nos usar. E eu lembro que teve uma ministração, uma pastora foi ministrar, e ela falou que a filha dela, né, engravidou enquanto jovem, e ela falava assim, Senhor, como que eu vou ministrar se a minha filha engravidou nova? Como que as pessoas vão ter credibilidade e acreditar naquilo que eu estou falando? E o Senhor foi palestrando ali com ela, e hoje ela é uma grande mulher de Deus, né, uma preletora, uma pregadora muito usada. Então, assim, do anelzinho, né? Para mim, ali, aquele momento foi um momento que eu dei orgulho para os meus pais e era uma grande necessidade minha, né? Dar orgulho para eles. E porque, assim, eu ouvia muitas coisas, mas eu não ficava, assim, discutindo, tentando me justificar. Eu sempre acreditei que o Senhor era quem iria me justificar, e assim Ele fez. E ali eu fiquei fazendo parte, né, da intercessão, buscando, dentro do meu ciclo ali, protegida, guardada, até que o Fábio disse para mim assim, a gente vai morar em Saquarema. Aí eu disse, a gente não, você, porque eu tô trabalhando, né, já estava formada, já estava trabalhando, dando aula, estou com minha vida toda pronta, vou fazer o quê em Saquarema? E aí ele foi primeiro, ficou lá. E eu continuei. Que foi o período que eu disse que a gente precisou separar para entender o que Deus estava fazendo. E ele foi, eu fiquei. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu só vou para Saquarema se eu passar no concurso público. Porque eu quero ir com a certeza de que o Senhor tá no negócio. E as coisas foram se ajeitando assim, sabe? E eu falei assim, meu Deus, como que vai ser isso? E eu pensei, né, no Caio, né, ir para uma outra cidade, em mim também, porque, como eu disse, estava guardada, protegida na minha zona de conforto. Como é que eu vou para uma outra cidade, sem rede de apoio, sem amigos? Como que vai ser isso? E a vida foi acontecendo. E eu comecei a estudar, né, me dedicar para o concurso de Saquarema, porque eu falei que só ia para Saquarema se eu passasse no concurso. E eu fui em dezembro passar férias. E quando chegou em janeiro, a gente estava sentada, almoçando, e eu falei para ele assim, tinha uma escola próxima, né, a mãe dele já morava lá em Saquarema, tinha uma escola próxima, e eu falei para ele assim, vamos na escola tal levar um currículo? Aí ele, vamos lá agora. Aí eu falei assim, então vamos. Aí eu fui pela rua e fui falando assim, vai ser o meu testemunho. Eu estava andando, era um dia chuvoso, eu fui levar o currículo e cheguei lá e consegui a vaga. E eu já tinha ido nessa escola, só que era período de férias e a escola estava fechada. E aí, quando eu cheguei nessa escola, o Fábio me apresentou, né? E aí ele falou assim, essa aqui é minha esposa, tal, porque ela já conhecia. E a gente está precisando de uma vaga para ela. E aí ela olhou meu currículo e ela falou assim, eu tenho uma vaga para ela. Aí eu falei assim,
Ela tem a vaga, e agora? O que eu faço? Isso é o que? Era mês de dezembro? Janeiro. De janeiro. Meu Férias. Deus, férias. Eu trabalhava aqui em São Gonçalo, estava no período de férias. E quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria alfabetizar. Porque, como eu disse, a minha mãe foi alfabetizada parcialmente. E ela sempre me dizia assim, eu tenho um sonho de aprender a ler e a escrever. E aí eu falei assim, eu preciso me especializar em alfabetização e letramento, porque é isso que eu quero fazer. E aí eu terminei a faculdade, iniciei uma pós-graduação em alfabetização e letramento e me identifiquei, foi ali, me encontrei e tá. E aí quando eu cheguei nessa escola, que ela olhou meu currículo, ela falou assim, você é especialista em alfabetização, né? E ela falou assim, não, eu tenho uma vaga para você. Você já está contratada. Ela disse assim, você já está contratada. Eu só fico de definir qual será a sua turma. Será primeiro ano ou segundo ano. Aí eu falei assim, mas eu estou empregada lá em São Gonçalo. O que eu faço? Ela, não, eu te dou a minha palavra. Você pode pedir demissão lá porque você está empregada aqui. Nossa. Em janeiro, nas férias. Meu Deus. Caramba. E eu falei assim, então tá bom. E estava na casa da minha sogra, né? E ele falou assim, você lembra que você falou na rua que seria o seu testemunho? Então esse é o seu testemunho. Voltamos para casa e eu sentei na mesa novamente e falei para ele assim, já que o céu está aberto, porque eu não tinha me mudado ainda, já que o céu está aberto, vamos procurar uma casa. Porque a gente não vai poder ficar morando aqui, né? Então vamos embora. E saí pela rua. Aí, lá onde eu moro é uma região de praia e a parte que eu moro, a maioria dos moradores é casas de veraneio. Então, assim, poucas pessoas ficam na rua. E quando a gente andou mais um pouquinho, tinha um senhorzinho na rua e a gente perguntou para ele, o senhor sabe de alguma casa para alugar? Aí ele falou assim, você quer o quê? Grande, com piscina? Eu falei, não, moço, vai devagar. Aí ele falou assim, tem aquela ali. Nossa. Não tinha placa, não tinha nada. Aí a gente foi lá perguntar, e aí o dono da casa falou assim, eu estou alugando sim, mas são 2 meses de depósito. E o período de janeiro, férias, como que vai ser isso? Mas para vocês eu vou fazer 1 mês só. Vocês não precisam pagar 2 meses de depósito, paga 1 só e pode entrar na casa. E assim eu fui. E um dia. E assim eu fui, eu fiz o concurso. Arrumou emprego, Arrumei emprego, não tinha pedido demissão. E quando eu cheguei aqui, que eu conversei com o pastor Daniel, eu falei, pastor Daniel, já tem emprego lá. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. E aí eu conversei com a minha diretora aqui, pedi demissão e tal. E chegou o concurso de Saquarema. Nossa. E aí eu fiz a prova e eu fiquei por 1 ponto da nota de corte. E aí eu chorei muito, entrei em período de luto, porque eu falei assim, Deus, eu me dediquei tanto, eu não consegui, como que vai ser isso? Sendo que eu já estava empregada, mas eu estava questionando porque eu queria o concurso. E eu falei, agora não vai ter concurso tão cedo, como que vai ser isso? Eu vim para cá e não vai ter. E passou aquele período de luto, a prova foi em janeiro, tudo se regularizou até abril, e eu continuei trabalhando, fiquei trabalhando nessa escola. E quando foi em junho, surgiu um novo processo seletivo, né, que é quando eles avaliam a sua qualificação, os seus títulos, para um cargo semelhante ao de professor, basicamente o mesmo salário. E aí eu fiz esse processo seletivo, fui chamada. Nossa. Estou em Saquarema há 3 anos, há 3 anos empregada, e o Senhor não deixou faltar, né? E é interessante que o processo seletivo terminou, e logo saiu um novo processo seletivo que parecia improvável, né? Porque tinha acabado de acontecer um concurso. Teve um novo processo seletivo e eu estou empregada em Saquarema. E logo depois do concurso de Saquarema, saiu o concurso para uma cidade vizinha, que é a cidade de São Pedro da Aldeia. E aí eu fiz esse concurso e fui classificada, né, de 10 mil pessoas, eu me classifiquei na posição 46. Nossa. E fui chamada e estou exercendo. E hoje eu exerço a profissão
de professora, né, em Saquarema e em São Pedro da Aldeia. Glória. E assim o Senhor tem feito. Você é uma mulher de 2 empregos. 2 empregos. Lembrei daquela série. Tem um meme que diz: meu marido tem 3 ou 2. 2 Então, empregos. eu tenho 2 empregos que o Senhor me deu. Meu Deus, esse Deus é lindo, hein? E é interessante que aí eu fiz uma nova Deus pós, tremendo. né? Bom, né? E é interessante que, assim, Deus fez. Amém. Porque se fosse só por mim, eu mesma não acreditava em mim, né? E então, assim, dentro daquela comunidade, uma realidade improvável, saiu não só uma professora, como uma servidora pública municipal. Glória a Deus. Então, Aleluia. e também, né, como eu levantei aqui a bola da primeira pessoa a cursar o ensino superior na família, também teve a primeira concursada, a primeira servidora pública Glória a municipal. Deus. Então, hoje na minha família tem uma pessoa formada em ensino superior e também tem uma pessoa concursada. Amém. Então, e eu fui fazer, né, a pós em psicopedagogia, porque dentro da sala de aula eu comecei a perceber que eu queria ajudar as crianças dentro da dificuldade, porque dentro da realidade da sala de aula a gente começa a ver as necessidades, né? Que muitas das vezes não dá para ser suprida ali na sala de aula. Então, eu fiz a pós em psicopedagogia para estudar, né, os transtornos, as dificuldades de aprendizagem. E fiz a pós. E quando chegou o ano passado, eu resolvi pedir demissão da escola particular, porque eu falei assim, porque eu fui chamada, né, para a Prefeitura de São Pedro esse ano. Então, quando chegou janeiro, eu pedi demissão da escola particular, porque eu falei assim, não vou trabalhar mais em escola particular. E como é importante a gente entender quando o Senhor está encerrando o ciclo. Porque o Senhor já estava prestes a abrir a porta em São Pedro e eu precisava, né, abrir mão. E assim, como foi uma escola que me acolheu, me deu muito carinho, e como eu cheguei numa cidade, né, recente, então ali foi minha casa. Então foi difícil abrir mão, mas eu entendi que o Senhor estava preparando. E aí encerrou o processo seletivo de Saquarema em dezembro, eu pedi demissão da escola e fiquei desempregada. Apenas confiando, já estava aprovada no concurso de São Pedro, mas Você ainda ficou aguardando. não tinha sido convocada. E eu falei, não, eu confio naquilo que o Senhor me disse. E aí, junto com uma amiga, ela também é uma professora alfabetizadora que tinha feito a pós em psicopedagogia, ela, no mesmo cenário que o meu, vou pedir demissão também. Falei, então, vamos embora. E aí, a gente começou, ela, então, vamos atender? Vamos atender. Não foi fácil assim, igual eu estou falando, não, tá, gente? Vamos atender. E aí, a gente viu uma sala num shopping, no centro da cidade, uma sala muito boa, com um ambiente muito bom, né? Uma sala térrea, a parte de cima, e com aluguel assim super acessível. E quando eu mandei para ela, ela falou assim: Adriane, isso aí tá errado. Aí eu falei assim: não, mas se tiver errado, eles vão ter que fazer ficar certo, porque tá aqui. E aí a gente fechou naquele valor, que é um valor improvável para um shopping no centro da cidade. E aí a gente investiu, abriu o nosso espaço de atendimento, de psicopedagogia, de reforço escolar. E a gente inaugurou em fevereiro, né? E hoje a gente atende cerca de 25 crianças no nosso espaço. Então, a rotina hoje está um pouquinho puxada, né, dentro disso tudo aí. Mas eu creio que o Senhor também já está encerrando algum ciclo, né? Então, o Senhor fez. De uma pessoa improvável, que ninguém acreditava, o Senhor me tornou não só uma servidora pública, também uma empreendedora dentro da área educacional, dentro daquilo que eu sei fazer, para ajudar outras crianças, para ajudar ainda mais crianças. E é interessante que uma experiência que eu tive, uma criança, né, que repetiu por 2 anos o primeiro ano. E quando ela chegou para mim, eu falei assim, eu não aceito que essa criança repita pela 3ª vez a mesma série. Eu preciso fazer algo na vida dessa criança. E quando eu pedi para convocar a família para entender que aquela criança já tinha vivenciado algo assim muito difícil, eu falei assim, não tem como essa criança ter paz para estar em um ambiente e aprender. Ela está com muita demanda, então a gente precisa primeiro trabalhar o emocional dessa criança para que ela venha aprender. Então a gente fez um trabalho ali
E quando chegou no final do ano, ver aquela criança lendo, porque eu não queria que aquela criança tivesse a ideia de, tipo assim, eu realmente não consigo. Né? Porque ele já tinha tentado por 2 vezes, então na terceira ele ia falar, eu não queria que uma criança de 8 anos pensasse, eu não vou conseguir. Então, assim, ver aquela criança lendo me mostra que o Senhor me colocou ali para fazer a diferença na vida das pessoas. É a escada do sucesso, sim. né? E muitas das vezes a gente fica perguntando, né, qual é o meu chamado. Cumpra o seu chamado onde o Senhor te colocar. Amém. Se o Senhor te colocar em determinado lugar, é ali que ele vai cumprir o chamado dele na tua vida. Amém. Então, assim, aquilo que o Senhor fez na minha vida, né? E tem feito na vida da minha família, como eu disse, hoje. Eu sou uma mulher que permite ser amada, permite ser cuidada, precisei passar por dificuldades, né? E é interessante porque, assim, a gente vê o testemunho do outro é muito bonito. Mas gerar testemunho dói. Dói. E como dói. Gerar testemunho dói. Talvez você tá aí, você tá me ouvindo falar e você tá achando legal, tá me tendo como uma referência, mas eu quero te dizer que não é tão simples assim. Dói. Assim como tá doendo em você, doeu em mim, doeu na missionária, doeu na Daisy. Então, assim, gerar testemunho dói. Quando a gente vê lá os testemunhos na Bíblia, é tudo muito lindo. Né? Quando a gente pega a Bíblia, que a gente abre, mas a gente não sabe o processo que aquela pessoa passou. Né? Aqui no Fala Preciosa a gente vê mulheres contando testemunho, com tantas histórias, mas gerar testemunho dói. E eu quero te dizer, não viva somente do testemunho do outro, se permita viver o testemunho. Porque, às vezes, você está passando por um momento difícil e você não está entendendo. É o Senhor gerando testemunho através da sua vida. E eu creio que, através da sua vida, o Senhor fará outras pessoas vivenciar também e crer que é possível vencer. Ô, glória! Adriane, que testemunho, edificou a minha vida. Vai edificar muitas vidas também, muitas mulheres aí. Eu sei que você ainda quer falar mais um pouquinho, você vai dar o seu recado final, mas depois desse recado, você vai estar orando por essa preciosa. Amém. Uma reflexão que eu deixo aqui, né, que quando Jesus ele quer curar aquela mulher da sinagoga, ela está lá atrás, escondida, mas ela decidiu, um sábado, ir até a sinagoga em busca do milagre dela. E Jesus tira ela lá de trás da vergonha, né? Porque era um lugar separado para as pessoas com deficiência. O Senhor tira ela daquele cantinho da vergonha, da humilhação, e Ele traz ela para frente. E muitas das vezes o Senhor quer nos trazer para frente, porque muitas das vezes o nosso milagre precisa ser notório a todos, porque a vergonha daquela mulher era perante o público, então a cura precisava ser em público. Então, muitas das vezes o Senhor quer nos tirar desse cantinho e a gente fica travada. Não, Senhor, eu não quero aparecer, eu não quero que me notem, mas muitas das vezes o Senhor vai te tirar desse cantinho e fazer com que te notem. Porque a vergonha, a humilhação, ela foi para todo mundo ver. Então, a cura, o milagre precisa ser para todos ver. E quando Jesus chama ela até a frente, que o Senhor cura, imediatamente aquela mulher se endireita. Então, eu quero te dizer, talvez até hoje, você ficou aí no luto, no sofrimento, encurvada. Mas hoje eu creio que esta manhã é a manhã que o Senhor determinou para endireitar, para cumprir promessas na tua vida, para curar áreas que você acreditou que não seriam curadas. Eu quero te dizer, rompa. Saia desse luto, chore hoje o que tiver que chorar, sofra hoje o que tiver que sofrer. Mas depois que você passar desse choro, dessa luta, você vai se levantar, você vai se endireitar e viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui. Te agradecer, ó Pai, pela vida de cada pessoa aqui representada, cada família. Sabemos, ó Pai, que este projeto, Senhor, tem levado, Senhor, o testemunho, edificando a fé, levando a mensagem, Senhor, de que é possível sim, de que vai passar. Então eu quero te pedir, Senhor, continua através deste canal, Senhor, edificando, curando, salvando. Eu quero dizer, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor já fez, Pai, na vida de todos que aqui passaram,
passaram, o Senhor ainda continua o mesmo, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda liberta. Então, ó Pai, visita nesta manhã, Senhor, cada casa que está, Senhor, chegando a nossa voz, que pessoas possam ser impactadas, edificadas. Cuida, Senhor, de cada lar, Pai. E assim, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Fala, preciosa! Você que gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com uma outra mulher, com uma outra preciosa para ser edificada também.